Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Vamos para mais uma edição do STJ, informativo 679, o último informativo no momento em que eu gravo esse vídeo. Esse informativo é do dia 9 de outubro. Trata-se de uma decisão em direito processual civil que vai justamente nos ensinar sobre honorários advocatícios recursais. Exatamente, os honorários advocatícios na fase de recurso. Preste atenção, porque essa decisão do STJ foi tomada em embargos de divergência. Então você tem divergência de entendimento nas turmas e o STJ, por meio de uma sessão, a partir do julgamento dos embargos de divergência, vai definir exatamente como uniformizar esses entendimentos. É importante de dizer desde já que por essa decisão o STJ compatibilizou duas teses que ele já tem sobre os honorários advocatícios pós-CPC 2015. A gente sabe que no momento em que o CPC de 73 deixou de viger para entrar em cena o CPC de 2015, muitas alterações aconteceram na parte destinada aos honorários. E aí o STJ fixou teses para dizer exatamente como se aplica de forma intertemporal os honorários advocatícios no curso dos processos em andamento no momento em que o CPC de 73 deixou de viger e no momento em que entrou em cena o CPC 2015. Por essa decisão, o STJ compatibiliza o entendimento de duas teses que ele tem, que a princípio parecem ser contraditórias. Muito bem, eu vou te explicar a partir dos pressupostos fixados pelo STJ nessas duas teses. Vamos lá, vamos entender a celeuma. O STJ tem uma tese que diz o seguinte, o marco temporal para a aplicação das normas do Código de Processo Civil de 2015 a respeito da fixação e da distribuição dos honorários de sucumbência, tese aqui sobre honorários, é a data da prolação da sentença / acórdão que as impõe. O STJ, por meio dessa tese, está dizendo o quê? Presta atenção. Se a sentença foi prolatada, ou o acórdão que fixa honorários foi prolatado na vigência do CPC de 73, então a regra de honorários acompanha o CPC de 73 nesse processo. Se a sentença / acórdão foi prolatado, exarado, na vigência do CPC de 2015, então o CPC de 2015 acompanha a fixação desses honorários até o trânsito em julgado. Essa é a primeira tese, parece bastante simples, ou seja, é a data da prolação da decisão que fixa os honorários que delimita efetivamente como acontecerá o regramento na ciência processual, no Código de Processo Civil, acerca do pagamento desses honorários. Uma outra tese que o STJ tem diz o seguinte, somente nos recursos interpostos contra a decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais na forma do artigo 85, parágrafo 1º do novo Código de Processo Civil. Importante destacar aqui que os honorários recursais é novidade do CPC 2015 em termos do CPC de 73. O STJ está dizendo, praticamente, que a prolação da sentença, a prolação do acórdão, a publicação dessa decisão é justamente aquela que vai definir sobre a aplicação de que Código de Processo Civil você vai determinar para a fixação dos honorários. Se de 73, se de 2015. Mas ele também diz em outra tese, somente nos recursos interpostos contra a decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais na forma do 85, parágrafo 11 do novo Código de Processo Civil. Ora, se eu tenho uma sentença, nesse caso, fixada, publicada, exarada, na vigência do CPC de 73, ela vai acompanhar o regramento dos honorários no que diz respeito ao CPC de 73, ainda que efetivamente exista a barreira de vigência do 73 para o 2015. É o que diz a primeira tese. Então imagine, por exemplo, que uma sentença é publicada, prolatada, exarada na vigência do CPC de 73, mas eu já apresento a minha apelação com a vigência do CPC 2015. Essa sentença do CPC de 73 vai ter o regramento dos honorários no CPC de 73. Na apelação, eu tenho a possibilidade de receber honorários advocatícios recursais? A resposta é não, porque nesse caso a sentença, a decisão que eu estou apelando ou a partir da qual eu apresento a minha apelação
foi publicada, nesse caso, antes de 18 de março de 2016, data de vigência do CPC 2015. Muito bem. Então, na apelação, eu não tenho honorários advocatícios recursais. Mas imagine que dessa apelação surge um acórdão. Aí o acórdão do TJ e do TRF, ele vai ser publicado já na vigência do CPC 2015. O recurso especial que eu apresento desse acórdão importa em honorários advocatícios recursais, ou seja, a parte contrária pode ser condenada a me pagar honorários advocatícios recursais pelo manejo do recurso especial em acórdão publicado na vigência do CPC, mas que é originado de apelação de sentença publicada no CPC 73, perceba que é preciso compatibilizar esses dois entendimentos aqui. Porque se o que vai definir a aplicação dos honorários de sucumbência é a data da prolação da sentença, por essa tese 1, eu levaria o meu processo até as instâncias de superposição e não receberia honorários advocatícios recursais. Não haveria incidência dos honorários advocatícios recursais. Pela tese 2, se eu estou recorrendo de uma decisão publicada após CPC 2015, essa decisão, nesse caso, merece a fixação de honorários advocatícios recursais. Preste atenção porque você tem que compatibilizar esses dois entendimentos. Agora, existem entendimentos ou existiam entendimentos nas turmas do STJ divergentes quanto ao ponto. A quarta turma, em 2016, ela tem entendimento que se coaduna com a primeira tese e diz o seguinte, observa-se, portanto, que a sentença, como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerado um marco temporal para a aplicação das regras fixadas no CPC 2015. A hermenêutica, ora propugnada, pretende cristalizar a seguinte ideia: se o capítulo acessório da sentença referente aos honorários sucumbenciais foi publicado em consonância com o CPC de 73, serão aplicadas as regras do vestuto diploma processual até a ocorrência do trânsito em julgado. Isso aqui a gente já sabe. Por outro lado, nos casos de sentença proferidas a partir de 18 de março de 2016, vigência do CPC 2015, as normas do novel CPC cingirão a situação concreta, inclusive no que tange à fixação dos honorários recursais. Então, pelo entendimento da quarta turma, existe um rasgo do tempo. Qual é o rasgo no tempo? Decisões proferidas antes de 18 de março de 2016, elas são regidas, os honorários advocatícios, pelo CPC de 73, inclusive no que diz respeito aos honorários recursais. Decisões proferidas a partir de 18 de março de 2016 são regidas no que diz respeito aos honorários, inclusive recursais, pelo CPC 2015. Ocorre que a sexta turma tem um entendimento diferente. Ela diz o seguinte: o marco temporal para a fixação de honorários recursais não é a data da sentença, mas sim a data da publicação do acórdão objeto do recurso especial. Ou seja, de novo para o exemplo que eu expliquei agora há pouco, preste atenção. Você tem uma sentença proferida sob a égide de 73. Você apela com o CPC 2015. Para essa apelação existem honorários recursais? Não, não existem, porque a tese do STJ diz que somente dos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 é que cabem honorários recursais. Mas dessa apelação surge um acórdão, TJ-TRF, CPC 2015. O recurso especial que eu apresento do acórdão, esse acórdão foi publicado na vigência do CPC 2015. O recurso especial que eu apresento do acórdão merece honorários advocatícios recursais? Esse é o problema. A quarta turma dizia que não, que é a data da sentença quem fixa, nesse caso, a aplicação do entendimento do CPC sobre honorários, inclusive recursais. Então, para a quarta turma, não tem honorários recursais nesse recurso especial. Para a sexta turma, não. O marco temporal para a fixação dos honorários recursais não é a data da sentença, mas a data da publicação do acórdão objeto do recurso especial, sexta turma do STJ, decisão 2018. E aí, a primeira sessão, nesse recurso especial aqui, 1.402.331, Pernambuco, por meio do julgamento dos embargos de divergência, decidiu efetivamente o quê? Disse o STJ, uniformizando as turmas: é devido o pagamento de honorários advocatícios recursais
quando o acórdão recorrido for publicado na vigência do CPC 2015, mesmo que a sentença tenha sido proferida sob a égide do CPC de 73. Vou ler de novo. É devido o pagamento de honorários advocatícios recursais quando o acórdão recorrido for publicado na vigência do CPC de 2015, mesmo que a sentença tenha sido proferida sob a égide do CPC de 73. Então o STJ uniformiza a coisa para dizer o seguinte, ó, o marco temporal para a fixação dos honorários é a data da sentença. Agora, não para os honorários recursais. Para os honorários recursais, se a sentença foi publicada sob a égide do CPC de 73, a apelação dela decorrente não tem honorários recursais. Agora, se dessa apelação surge um acórdão TJ-TRF e a partir dele eu apresento recurso especial, por exemplo, esse recurso especial desafia a fixação de honorários advocatícios recursais. O STJ compatibilizou as duas coisas. Fixou o marco temporal de aplicação de fixação de honorários, a data da sentença, mas aí essa tese aqui, compatibilizada com essa, gera esse entendimento. Existem honorários advocatícios na fase recursal. Quando o acórdão recorrido foi publicado na vigência do CPC 2015, ainda que a sentença que originou tudo, inclusive a apelação, tenha sido publicada na época ou sob a égide do CPC de 73. Disse o STJ, os direitos subjetivos decorrem da concretização dos requisitos legais previstos pelo direito objetivo vigente. Eventual direito aos honorários advocatícios recursais será devido quando os requisitos previstos no artigo 85, parágrafo 1º do CPC se materializem após o início da vigência deste novo Código. Por isso, nos termos do enunciado administrativo número 7 do STJ, nós temos somente nos recursos interpostos contra a decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais na forma do 85, parágrafo 1º do novo CPC. E disse, finalmente, no caso, a sentença foi proferida durante a vigência do CPC de 73. Porém, o acórdão ACO foi publicado já durante a vigência do CPC 2015. Logo, o pagamento de honorários advocatícios recursais é devido. A quarta turma entendia que não, que a sentença faz um rasgo temporal no processo. Se a sentença foi publicada sob a égide do CPC de 73, toda a parte de honorários fica por ele regrado, CPC de 73, inclusive os recursais. O STJ acompanhou o entendimento da sexta turma, a primeira sessão acompanha o entendimento da sexta turma, uniformizando o entendimento das turmas para dizer o seguinte, o marco temporal para a fixação de honorários recursais não é a data da sentença, mas a data da publicação do acórdão objeto do recurso especial. Então, de novo, para esse quadro aqui, para você entender. Sentença publicada, CPC 73. Apelação dela decorrente. Ora, o recurso de decisão publicada à época do CPC de 73 ou sob sua vigência não desafia honorários recursais. Mas o acórdão dele decorrente, ou dela decorrente apelação, foi publicado sob a égide do CPC 2015. O recurso especial deste acórdão desafia a fixação de honorários advocatícios recursais. Preste bastante atenção porque essa decisão do STJ é muito importante, é uma decisão de seção que uniformiza pensamento de turmas e compatibiliza duas teses que o STJ tem sobre honorários advocatícios. E eu explico a partir dessa tabela para você entender perfeitamente. A sentença continua fazendo um rasgo temporal no que diz respeito à aplicação dos honorários, não os recursais, só a fixação dos honorários dela decorrentes. Ou seja, a sentença publicada sob a égide do CPC de 73 fixa honorários de acordo com os parâmetros do CPC de 73. A apelação dela decorrente não desafia honorários recursais, pela tese do STJ, mas o acórdão decorrente da apelação, publicado sob a égide do CPC 2015, que desafia recurso especial, o especial dele decorrente, nesse caso, desafia a fixação de honorários recursais. Presta atenção porque esse entendimento do STJ é importante. Aqui nós estamos falando de direito processual civil, matéria que inclui o núcleo duro dos concursos da advocacia pública, e isso tem absolutamente tudo para estar nas suas próximas provas objetivas, subjetivas e orais, e eu espero ter te ajudado com mais esse entendimento, com mais essa explicação. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.